Bem-vindos a mais um História Barilanche. Não se esqueçam de inscrever-se, de se inscrever, de tocar no sininho, de dar um like, de fazer tudo que eu nunca lembro. Tudo com esse vídeo, despiroca total com esse vídeo aqui, gente. O dia que a gente tem que parar aqui pra falar que nazismo é de direito chegou, meus amiguinhos. Então, bora lá pra esse canal. Bom, gente, se tem um episódio na história que ensinou muita coisa pra gente e deixou umas lições aí bem valiosas, certamente essa foi a ascensão do partido nazista, do partido de Adolf Hitler. E é natural e até saudável que muita gente não queira tomar pra si a responsabilidade da ascensão do partido nazista. Bom, Jô, e é exatamente esse medo de assumir responsabilidade que talvez facilite com que a gente ouça algumas groselhas, como a gente tá ouvindo, inclusive do presidente Jair Bolsonaro e seu chanceler Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Como vocês devem ter acompanhado, os nossos reis da fake news brasileira andam dizendo por aí que nazismo é de esquerda e fazendo a gente passar muita vergonha. O nazismo nunca foi de esquerda, não pode ser considerado de esquerda. Aliás, em nenhum lugar do mundo essa é uma discussão. Enfim, não somos Chitãozinho Chororó, mas traremos as evidências para vocês aqui de por que o nazismo é de direita. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências. É com muito pesar que a gente começa a primeira evidência citando uma obra do Hitler. Ele foi uma das maiores atrocidades que já passou na Terra, e começar um vídeo falando sobre ele pra explicar o que ele fazia é uma das coisas mais insanas que já aconteceu na minha vida. O Hitler escreveu um livro chamado Minha Luta, o Mein Kampf. Bom, nesse livro, nessa obra, o Hitler expressou uma série de ideias que foram utilizadas pra dar base pro nazismo. Entre elas, muitas ideias extremamente racistas, supremacistas, antimarxistas e anticomunistas. Em um capítulo dessa obra chamado A Luta contra a Frente Vermelha, o Hitler esbanjou todo o seu ódio do mundo mundial contra a esquerda, e zero entre todos os historiadores ficaram surpresos com isso. E ao mesmo tempo, ele vai falar que como que as cores do partido, assim como o nome, mas como eles foram escolhidos assim a dedo para que todo o significado da ideologia do partido viesse à tona. E já nessa época ele falava como isso trazia uma certa confusão, porque ninguém sabia o que era nacional-socialismo, era uma expressão que não existia. Esse é o momento, né, Jojo, que a gente vai ler um pedaço da obra para vocês entenderem o que o Hitler pensava, nas suas palavras, sobre a esquerda, tá bom? Que Deus nos perdoe por isso. Abre aspas, citação, lembrando que tá numa obra do Hitler, isso. A burguesia mostrava-se horrorizada por nós termos também recorrido à cor vermelha dos bolchevistas. Cochichavam uns aos outros a mesma suspeita de que, no fundo, não éramos senão uma espécie de marxistas, talvez simplesmente mascarados marxistas, ou melhor, socialistas. Quantas boas gargalhadas... Ele tá sendo irônico, tá bom? Vamos lá, pega o espírito. Quantas boas gargalhadas demos à custa desses idiotas e poltrões burgueses nas suas tentativas de decifrarem o enigma da nossa origem, nossas intenções e nossa finalidade. Então, amiguinho, assim, se o teu patrão, amiguinho, chefe, ou sei lá, presidente da república, falar que o nazismo é de esquerda, você tenha certeza que Hitler estará no inferno dando risadas, gargalhadas deste gracejo sem graça que foi feito. Por fim, não suficiente, o Hitler termina falando como a utilização da cor vermelha foi uma estratégia, porque obviamente o cara que conseguiu o que ele conseguiu, chegou onde ele chegou, não deu ponto sem nó. Abre aspas pro desgraçado. A cor vermelha de nossos cartazes foi por nós escolhida, após reflexão exata e profunda, com o fito de excitar a esquerda e revoltá-la e induzi-la a frequentar nossas assembleias. Isso tudo nem que fosse só para nos permitir entrar em contato e falar com essa gente. Então, basicamente, a ideia dele era exatamente confundir as pessoas que começaram aí a ter um certo engajamento com algumas causas mais de esquerda. Então ele queria confundir essas pessoas, usando o nome socialista e a cor vermelha, para que elas aderissem ao movimento que era, acima de tudo, moralista,
do nazismo. E ele teve um certo sucesso com isso. Mas, como ele falou antes, se alguém confundisse as duas coisas, ele dava muita risada te chamando de idiota. Então, analisando a documentação histórica produzida pelo próprio chefe do Partido Nazista, o que nós vemos? Uma estratégia de propaganda e incitação ao ódio. É isso que esse cara tava fazendo e de esquerda não tem nada. Bom, primeiro a gente pode voltar um pouquinho no tempo para a República de Weimar, que pode ser também conhecida como República de Neymar, que ocorreu de 1918 a 1933. Foram uns anos bem difíceis para a Alemanha, porque o país estava bem ferrado, afinal ele saiu derrotadíssimo da Primeira Guerra Mundial. Agora vamos saltar lá pro ano de 1933, quando teve a eleição disputada por Hitler, que representava ali a extrema-direita. Bom, e com esse crescimento assim da extrema-direita, qual partido que, na opinião de vocês, foi banido logo de cara? Qual, Judge, me conta? Eu conto, menina. Foi o Partido Comunista Alemão, que tinha sido... Chocada. Ai, tô pretérito. Nossa. Que esse o Partido Comunista Alemão, que foi fundado pela maravilhosa, gloriosa, por favor, gente, muito respeito a esse nome, Rosa Luxemburgo, junto com um grupo de outros socialistas. Mas, gente, vocês não sabem quem é Rosa Luxemburgo? Acho que muito vale vocês pressionarem a Marina pra ela deixar a gente fazer um vídeo sobre ela. Por favor. Já durante o período nazista, do regime nazista, a perseguição a políticos de esquerda e também até liberais, que são de direita, mas whatever, aconteceu incessantemente. O Partido Comunista só voltou a existir no pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, gente, se os caras eram perseguidos, se os caras foram proibidos de existir, por que, por Deus, vocês estão falando que nazismo era de esquerda? Quando a gente fala do extermínio de 6 milhões de judeus, a gente pode ter certeza que a gente tá falando dos episódios mais tristes da história humana. No entanto, não foram só os judeus que foram parar em campos de concentração e depois extermínio comandados pelo Himmler. Pessoas com deficiência, eslavos, negros, homossexuais, ciganos, diversos grupos foram levados para esses espaços de tortura e morte. E, Gigi, não podemos esquecer que também foram pessoas de esquerda nesse grupo. E seja ela qualquer tipo de esquerda, dos mais diversos tipos que poderiam existir na Alemanha, enfim. Os nazistas, inclusive, eles desenvolveram um esquema baseado em triângulos para conseguir identificar essas pessoas dentro dos campos de concentração. Você vai ver um cartaz da época mostrando como isso tudo funcionava. Os judeus, por exemplo, eles vão receber um triângulo amarelo e 2 triângulos sobrepostos que vão aí formar a estrela de Davi, que é um símbolo do judaísmo. Os homens homossexuais, eles eram identificados por um triângulo cor-de-rosa. As mulheres lésbicas, ou que eram consideradas problemáticas, elas recebiam um triângulo negro. Já os inimigos políticos, e aí que se incluem comunistas, anarquistas e os liberais, e vão receber um triângulo vermelho. Acho que é a forma mais na cara, se o discurso do Hitler não te convenceu de que o pessoal de esquerda, a esquerda, era inimiga do regime nazista. Como a gente comentou lá no começo do vídeo, citando o Mein Kampf, o livro do Hitler, ele tinha uma preocupação muito grande com a propaganda nazista. Isso é um ponto central para ele. Ótimo ponto, Jojo, porque se no início eles usaram isso como estratégia para cooptar, como você disse, as pessoas, com o passar do tempo eles foram deixando bem claro a diferença entre esquerda e nazismo. A gente selecionou aqui 2 cartazes para mostrar para vocês dessa época. A vitória da Europa, sua prosperidade. Nele, a gente vai ver um mapa da Europa onde a Inglaterra já parece derrotada, inclusive com o enterro do Churchill. Enquanto isso, a Alemanha, ela vai ser mostrada socando a cara da União Soviética, do Joseph Stalin, que era comunista. Bom, já nesse segundo cartaz está escrito bolchevismo desmascarado. O cartaz mostra uma representação do comunismo como se fosse a morte, trajada de soldado soviético, destruindo todo o planeta Terra, porque, né, destruir um lugar só é bobagem. Na imagem também se vê a estrela de Davi, um símbolo do judaísmo, demonstrando uma associação feita pelos nazistas entre comunistas e judeus, os 2 grandes inimigos a serem derrotados. Mais maluco, né? Porque daí você começa a fazer um bololô de coisa, né? Você começa a juntar judeu com esquerda e nada... Era uma coisa doida, porque tinha um grupo dos nazistas que eram anticapitalistas, porque eles falavam que tudo que existe de ruim no capitalismo foi porque os judeus trouxeram. Aí tem os mais hitleristas que vão falar assim, não, a gente é anticomunista, porque tudo que é do comunismo vieram dos judeus. E, assim, era um... E sabe o que é mais louco pensando aqui? É um negacionismo das 2 partes. Sim. E é uma coisa meio parecida com o que a gente tá vivendo, né? Não, menina.
E aí, a gente tá falando de historiadores, a gente tá falando de cientistas sociais, a gente tá falando de cientista político, a gente tá falando de sociólogo, de antropólogo, a gente tá falando de todos os profissionais ligados a essa área que estudaram o nazismo. E eu vou te falar uma coisa, nunca foi um ponto de debate se o nazismo era de esquerda ou de direita. Nunca. Isso é uma coisa que existe só na internet brasileira. Todos os profissionais, no decorrer de todas essas décadas pós-nazismo, pararam para estudar documentação, texto, imagem e até filmagem. Sim. Nenhum deles parou e falou: será que o nazismo não era de extrema direita? Não, gente, isso é um consenso com todos os profissionais dessa área. E veja bem, a gente já falou algumas vezes aqui no canal como tem coisas que as pessoas interpretam de forma diferente, né? Que sempre, dependendo da forma que você vê o mundo, enfim, você vai ler as coisas de um jeito. Mas isso é consenso. Ou seja, é muito difícil você chegar em consenso teórico nesse meio acadêmico. Nossa, total. Mas nisso, as pessoas conseguiram achar um consenso. As evidências estão todas aí, né, galerinha? E ninguém acha que os Estados Unidos e Israel são países de esquerda, né? Mas tanto quanto o Yad Vashem, na Jerusalém, quanto o Museu do Holocausto em Washington, vão dizer que o nazismo era de extrema-direita. Fora eles, os memoriais do Holocausto que você tem, os museus que tratam da temática, todos esses locais que guardam documentação sobre o assunto, todos vão dizer que o nazismo era de extrema-direita. Inclusive, o próprio Jerusalém, quando o Bolsonaro foi lá visitar e falou que o nazismo era de esquerda, o próprio Museu do Holocausto teve que corrigir o presidente e falar que não era de direita. Além disso, né, Joel, eu acho que é bom a gente pontuar que quando a gente fala de extrema-direita naquela condição, a gente não tá falando que é a mesma coisa que a direita de hoje em dia. Então, se você é de direita... Pelo amor de Deus, né, gente? Porque você é de direita, você é nazista, Você é né? nazista, exatamente. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja também. Exatamente. Então não é uma associação tão simples. Eu acho que o ponto é esse. É até saudável se você vê tipo, essa galera tão preocupada em querer se distanciar do nazismo. Só que você não faz isso com desinformação, com mentira. É como assim, também não é toda pessoa de esquerda que é stalinista, que compactua com os horrores que aconteceram na União Soviética sob o comando de Stalin. Porque não é uma competição, gente, de saber, nossa, quem foi pior que o outro, que é o que parece que a internet tenta produzir toda hora. Não é sobre isso. Tudo isso que a gente trouxe pra vocês são fatos históricos. E o que a gente espera e o que a gente tenta praticar todo dia é pensar sobre essas responsabilidades e, ao máximo, evitar que isso se reproduza. Então, quando a gente vem aqui se dá o trabalho de ler a obra do Hitler, a gente está fazendo isso para problematizar e trazer o que tem de pior ali para que aquilo não se reproduza de novo. Aquilo não é um livro para que você vai ler tipo Harry Potter e vai se divertir. Aquilo é uma obra que deu um embasamento, que serviu de base para um dos piores episódios da humanidade. É uma coisa terrível. Então, se você se interessa pelo assunto, se você quer conhecer mais, leia entendendo a tua responsabilidade de ser um reprodutor para que aquilo não aconteça nunca mais, de ser uma pessoa que vai propagar a ideia que a gente tem que sempre estar se afastando de qualquer teoria fascista e opressora. Só espera um pouquinho, que eu tô com frio. Vai lá pegar o agasalho, menina. Não faça como o Hitler. Não deixe o frio acabar com seus planos.